A paz do Senhor, meu irmão, graças a Deus, agradeço a meu Deus por tudo quanto Ele tem concedido para nós. Pai justo e santo, te agradeço, meu Pai, e te peço neste momento que venha me ajudar a fazer esta gravação para o Teu Espírito Santo, levá-la aonde estão os Teus filhos que precisam ouvir esta mensagem e se prepararem para morar no céu. Em nome de Jesus, amém. Querido Pai, graças a Deus, Pai. Então, meu irmão, a paz do Senhor, o tema de nossa mensagem de hoje é este: erva venenosa no seio da igreja. Erva venenosa no seio da igreja. Para nossa meditação, passo a ler 2 Reis, capítulo 4 e versículo 41, que diz assim: porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitai na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mais nenhum mal na panela. Aleluia. Logo de antemão, quero avisar a você, meu irmão, que é um dos meus seguidores, que este mês só tem gravação da minha parte, do meu canal, até o dia 18 do presente. Até o dia 18 deste mês. Porque eu vou me mudar e em virtude da minha mudança, vou ficar uns dias impossibilitado de fazer gravação e postá-las. Aí só voltarei a postar nossas gravações a partir do dia 5 de março. Decore. Este mês só até o dia 18 do presente. E voltarei com minha gravação a partir do dia 5 de março. Caso a igreja esteja na terra. Aleluia. Graças a Deus. Então, vamos para o tema, para o corpo da mensagem. Erva venenosa no seio da igreja. Aleluia. Olha, irmão, estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Isso é um assunto que está bem claro e patente aos olhos da igreja do Senhor. É um assunto que está bem claro, bem patente, bem evidente, bem categórico. Diante da igreja do Senhor, diante da noiva do Senhor, diante da noiva do Cordeiro, da esposa do Cordeiro. Estamos vivendo no limiar do arrebatamento da noiva. Aleluia. Os sinais preditos por Jesus cumpriram-se fielmente. Enquanto a igreja estiver na terra, os sinais continuarão se cumprindo. Claro que sim. Só irá parar de acontecer os sinais da vinda de Jesus. Entenda, os sinais da vinda de Jesus só terminarão com o arrebatamento dela. Aí começa a grande tribulação. Aleluia. Mas estamos avisados. Estamos no fim. Não há motivo nem razão para cristão que deseja morar no céu se embaraçar com problemas negativos e efêmeros desta vida. Assunto, coisas que aos olhos do homem é coisas maravilhosas, bonitas, atraentes, mas o final dela ou delas é o inferno. Precisamos ter muito cuidado. Avisado estamos. Glória a Jesus. Qualquer momento a igreja sairá. Erva venenosa no seio da igreja. A coisa está feia. A igreja do Senhor, ela é a mesma. Porque a igreja se constitui de pessoas santas fiéis.
Não é apenas um crente porque ele é crente. E agora com essa nova moda, evangélico. Não, porque porta uma carteira de membro, ele é obreiro, porta um cartão, um documento de uma credencial de obreiro. Não é por conta dessas coisas que se constitui a igreja. Ele é a igreja, não. Porque canta bonito, porque prega bonito, tem conhecimentos bíblicos, porque é professor de teologia, é escritor, é compositor e etc. Faz parte da noiva da igreja. Negativo. A gente geralmente atribuímos a palavra igreja a todos aqueles que se julgam cristãos. Geralmente nós atribuímos assim, né? Consideramos a igreja. Temos que fazer isso, porque aí é o nosso dever. Quem sabe separar o trigo do joio é Jesus. Agora Jesus sabe quais são os crentes que compõem a igreja e os que não são, que não compõem. Ele sabe. Mas nós consideramos todos a igreja. Mas temos que saber, a igreja é composta de crentes fiéis. São aqueles cristãos fiéis que têm negado e renunciado o mundo, carrega a sua cruz fielmente ao Senhor e têm abandonado as coisas efêmeras e negativas e pecaminosas do mundo. Crente que realmente tem sua vida sincera para com Deus, é sincera para com Deus, é puro para com o Senhor. Esses que compõem a igreja é considerado povo tirado para fora. Fora de onde? Do pecado. Então o crente que vive no pecado não faz parte da igreja. A gente chama de igreja, mas não é. Então a igreja se constitui de crentes fiéis. Porque a palavra, o sentido da palavra igreja, vou repetir, é povo tirado para fora do pecado. Então, o cristão que vive envolvido no pecado não faz parte da igreja, está na igreja, mas não faz parte dela, não é membro dela. Porque os membros dela são crentes que estão separados fora do pecado. Temos que entender a realidade. É por isso que vai ficar a metade dos crentes no mundo. Vai ficar metade no arrebatamento da igreja. Porque estão na igreja, mas não são a igreja. Estão no meio da igreja, mas não é a igreja. Erva venenosa no seio da igreja. No seio dos crentes fiéis. E no meio daquele também que não são fiéis. Que nós consideramos também, chamamos de igreja. Como eu já falei. Erva venenosa. O texto, o versículo que eu li, fala de uma história muito conhecida que todos nós cristãos conhecemos. O profeta Eliseu voltou de Gilgal, quando chegou onde estavam os profetas, estava uma fome grande. Não tinha o que o povo comer. Uma fome estava assolando aquela região. As famílias dos profetas, tudo com fome. Não tinham o que comer. Então, o profeta chegou, juntou todos os profetas dali presentes e mandou um deles colher erva comestível no campo para fazer uma panelada, um guisado, um negócio lá, um caldo para eles se alimentarem, porque não tinha outra coisa. E o moço saiu com a ordem do profeta Eliseu a colher. Foi colher as ervas. Ele não conhecia a qualidade das ervas, erva comestível e não comestível. Ele não conhecia. Colheu um tipo de erva venenosa. Chegou em casa, no meio dos profetas, com a ordem do profeta Eliseu. O profeta Eliseu mandou botar panela grande no fogo e fizeram para fazer um caldo para todos se alimentarem. E botaram aquela erva, cortaram, botaram na panela e começaram a fazer o caldo. Depois do caldo pronto, foi ordem para todos se alimentarem. Na proporção que o povo ia se alimentando, os profetas, as famílias iam se alimentando e iam desmaiando. Ia passando mal. Passando mal.
Correram, foram o homem de Deus. O homem de Deus, mal na panela, doença, morte na panela, no caldo. Eliseu chegou lá, estava aquela multidão de pessoas, tudo doente. E ele mandou dizer, traz um pouco de farinha. Trouxeram farinha, joga dentro da panela. Disse, agora dá de comer o povo. O mal já tinha saído. Desde a hora que o homem de Deus ordenou colocar a farinha dentro da panela, o mal saiu. O homem de Deus é assim. O homem de Deus, onde põe o pé, Deus abençoa. Onde põe a mão, Deus abençoa. Homem de Deus. Não é apenas porque é crente, nem pastor, não. Homem de Deus. Homem de Deus. Aleluia. Agora, espiritualizando esta passagem, porque o Velho Testamento é um livro praticamente histórico, mas tem sua parte espiritual. O Antigo Testamento, ele é para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Tudo quanto contém no Antigo Testamento, devemos espiritualizá-lo à luz do Novo Testamento para servir de edificação espiritual e doutrina para nós. É assim, em Romanos 15:4, está bem claro. Paulo diz que tudo quanto dantes foi escrito, isto é, tudo quanto dantes desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O que foi que Paulo quis dizer com isso aí? Para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem, para a nossa edificação espiritual, para nos ensinar a andar diante do Senhor, nos ensinar a ser fiel, ser santo, como devemos se portar diante do Senhor. É isso. É por isso que a Bíblia é um livro novo, é atualíssimo, porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se repete tudo quanto do Velho Testamento, tudo se repete nos dias atuais. Essa história que eu estou aqui falando para você se repete no seio da igreja, no lado espiritualmente. Lá foi erva mesmo, literal. Agora, no seio da igreja, espiritualmente, é doutrinas. Essa erva é doutrina. Paulo fala em Gálatas 1:8-9, que se ainda um anjo descesse do céu, trazendo um novo evangelho, ensinando outro evangelho, além daquele que Paulo ensinou, deveria ser considerado pelos cristãos de anátema, condenado, maldito. Gálatas 1:8-9 e 2 Coríntios 11:4, a mesma coisa. Evangelho diferente, que não condiz com o Novo Testamento, com o evangelho que Jesus pregou, deixou, os apóstolos, os cristãos primitivos pregaram, deixaram, falaram, é outro evangelho, é condenado. É o que nós temos visto nos dias atuais, no seio da igreja. Grupo de religião por aí, de religioso, com nome de igreja, que só tem o título de igreja, mas é seitas heréticas. Outro evangelho, não é o de Cristo. Precisamos ter muito cuidado. Erva venenosa no seio da igreja. Está assim, olha, de erva venenosa no seio da igreja. Está assim. Só vê quem tem dois olhos. Crente que anda de cabeça baixa, olhando para os pés, se conforma com tudo quanto ouve e aprende, não vê não. Para ele tudo é de Deus. Falou o nome de Deus, é de Deus. Mas o cristão que anda acordado, olhando para cima, olhando para as doutrinas bíblicas, olhando para os ensinamentos que Jesus e os seus apóstolos deixaram,
sabe distinguir da alimentação espiritual que Deus deixou para as ervas venenosas. Sabe distinguir. Aleluia. Erva venenosa no seio da igreja. Cuidado com as ervas venenosas no seio da igreja. Cuidado. Semana eu ouvindo, fazendo pesquisa na internet, que eu faço muita pesquisa, que é para poder saber o que está acontecendo no mundo, porque foi ordem de Jesus. Em Lucas 21, 28 a 30, Jesus disse: olhai para a figueira e para as outras árvores. A figueira é a nação de Israel. As outras árvores são as nações gentílicas do mundo. Por que ele disse olhai? Não é só para olhar não, para ver os prédios, os edifícios de lá, muitos carros modernos, não. O vestuário do povo, como é que se veste, não foi isso não. Diz, olhar é observar, tá, ficar atento e ver o que está acontecendo nessas nações. Ver o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo nas outras nações. Olhar é isso aí, é o dever meu e teu. É o que eu faço, por isso que eu pesquiso bastante, para saber e ver o que está acontecendo, para eu poder chegar aqui e gravar um vídeo falando a verdade para você, narrado nas páginas e nas letras da palavra de Deus. Aleluia. Aí eu examinando, fazendo pesquisa na internet, me deparei com um grupo de homens que se diz cristãos, entre aspas, que pregam outro evangelho maldito, como diz Paulo em Gálatas e 2 Coríntios, como já falei. Ainda que venha um anjo do céu pregando outro evangelho, além do que eu já preguei, seja amaldiçoado. Anátema, maldito. E aqueles que anunciam outro evangelho, estava aquela multidão de obreiros, cada um com uma multidão de vassoura no monte, consagrando a vassoura para vender aos seus fiéis para ser abençoado. Que Deus fraco! Que Deus fraco é esse teu? Desse povo. É um Deus fraco. Teu que eu digo não é você que está me ouvindo, não. Deus fraco teu que eu digo, eu estou me referindo a essas pessoas que se diz cristão, que estão consagrando vassoura para vender para o povo que comprar ser abençoado. Estou me referindo a esse tipo de gente. Que Deus fraco. Para poder abençoar um filho dele que creu em Jesus Cristo, aceitou a fé, que é um seguidor de Cristo, um filho de Deus, que merece as bênçãos do Pai, porque tudo quanto o Pai tem é de seus filhos. O cristão, o homem e a mulher que aceitou Jesus como seu Salvador, passou a se tornar filho de Deus. No que se tornou filho de Deus, é herdeiro de tudo quanto Deus tem. Romanos 8:17. Passou a ser herdeiro de tudo quanto Deus tem. E para poder receber uma bênção desse Pai, tem que comprar uma vassoura consagrada para poder ser abençoado. Isso é um Deus fraco. Eu peço, se você é um desses crentes que faz parte dessas seitas, fuja, meu filho, para o teu bem. Estude a Bíblia. Saia dessa garra maligna. Estude a Bíblia e saia de lá. É erva venenosa. É outro evangelho. Você não encontra esse ensinamento, esse tipo de ensinamento no Novo Testamento. Você não encontra na Bíblia. São coisas forjadas, criadas por esses homens que não têm Deus na vida. Que correm atrás de dinheiro e não de salvação. Vive correndo atrás de dinheiro para enricar. E não de salvação. Fuja de lá. Aleluia. Consagrando vassoura para aqueles que comprarem ser abençoado. Meu Deus amado. É outro evangelho. É evangelho maldito. Maldito. Aleluia. Então são ervas venenosas no seio da igreja. E por conta dessas ervas venenosas, muitos cristãos fiéis
têm sido enganados e estão mortos hoje em dia por causa dessas ervas. Estão mortos. Eu ligo no sentido espiritual, não é no lado físico, não. Agora é espiritual. Lá no Antigo Testamento, essa história foi literal. Agora, para a igreja de hoje, é espiritual. Muitos crentes fiéis hoje estão mortos, estão parados, doentes, por causa dessa erva venenosa espiritual, esse ensinamento maligno, essa doutrina maligna, ensinamento maléfico, que não tem nada de Deus, é do homem. Tem muitos servos de Deus aí doentes. Outros até já morreram espiritualmente, por conta dessas ervas venenosas, espiritualmente falando. Aleluia. Precisamos ter muito cuidado. Lenços consagrados, seitas que consagram lenço para a pessoa que pega naquele lenço ser abençoado. Que Deus fraco. Tu tem que comprar um lenço, pagar. É por meio de dinheiro, para receber a bênção. Porque eles consagram esses lenços, os aventais, consagram e vendem. Não são doados, não. É dinheiro para enricá-los. É atrás de dinheiro. E os coitados, incautos, menos informados, que é levado pela aparência, por vantagem, não tem conhecimentos bíblicos, são enganados e levados por isso, compram, fica preso pelo laço do diabo, falso evangelho, erva venenosa. Aleluia. Erva venenosa no seio da igreja. Está repleto. Consagram travesseiros. Travesseiros. Chaves. Quem comprar uma chave ou um travesseiro, botar a cabeça no travesseiro, vai receber a bênção de Jeová. Sangue de Jesus te repreenda. Evangelho maldito, evangelho amaldiçoado. Esse evangelho Jesus não deixou, não. São ervas venenosas no seio da igreja. Tijolos consagrados. Aleluia, Deus me livre, meu Deus. Caroço de feijão, consagrado para abençoar. Roupas consagradas. Água consagrada, garrafinha de água consagrada. Tudo dinheiro, para cair dinheiro. E os incautos, menos experientes, são levados por isso. São levados. Fazendo parte de um evangelho herético, amaldiçoado, que Jesus não deixou. Não consta nas Escrituras Sagradas um ensinamento maléfico dessa natureza. Aleluia. Outros dizendo: traga o salário do aluguel de casa de um mês, um aluguel de sua casa, um mês, dê para a igreja, para você no fim do ano ganhar uma casa de graça. E olhe, quem está com essa história maléfica é uma igreja aí que eu tinha era como uma verdadeira igreja. E às vezes era mesmo. Porque quem é mal hoje, ontem, foi uma boa pessoa. É uma igreja fiel, mas agora, por meio do seu pastor que entrou em caminhos errados, está se tornando uma seita. Eu gostava muito de ouvir esse pastor, mas hoje não quero mais ouvir, não.
Não vou ouvir um homem herético, que seus princípios, sua formação bíblica é fora do padrão bíblico, fora da palavra de Deus. Ouvir para quê? Aí ele diz que traga o aluguel, o mês de aluguel da casa, um mês, no fim do ano você vai ganhar uma casa de graça. Mas primeiramente tem que dar o dinheiro do aluguel. E tem aluguel que é caro. Tem aluguel de casa aí, apartamentos, aluguel caro, 2.000, 3.000. Não é somente 400 e 500 reais, não. Tem de 2.000, 3.000. Aluguéis caros, 5.000. Já pensou? A pessoa que paga aluguel pega um dinheiro desse de um mês de entregar na tesouraria da igreja, da secretaria, que bolada, para ganhar uma casa no fim do ano. Que Deus fraco. Para dar uma casa a mim, é preciso eu pegar o dinheiro do aluguel de minha casa um mês, eu pobre, me sacrificado, e dar. Comprando, trocando. Trocar é trocando, bênçãos trocadas, é trocando dinheiro por bênção. E Deus aceita isso. Aonde consta nas Escrituras Sagradas. Tá assim, e olhe quem é esse pastor, não digo que é questão de ética. Eu não pronuncio nem revelo o nome de ninguém nos meus vídeos. Nem de igreja, nem nome de pastor, de ninguém eu falo os nomes. Eu condeno e protesto o erro, a má procedência deles. Mas não pronuncio e não revelo o nome de ninguém. Era uma pessoa que eu admirava muito. Pastor de renome, tradicional, conhecido do mundo, praticamente, em vários países. Tem entrado por esse caminho maldito. Ele tem uma relação que são erva venenosa no seio da igreja. Uma relação de 1.000 pessoas, portanto, 3.000 pessoas, portanto, 500 pessoas com tanto, 10.000 pessoas com tanto, para dar, para quando for o fim do ano, ser abençoado. É dinheiro. Eu vi essa relação, ele falando nas redes sociais. Não foi outras pessoas falando, não. E muitos homens de Deus combatendo nas redes sociais. Combatendo. Aleluia. Erva venenosa no seio da igreja. Outro dizendo, traga toda a sua renda e deposite aqui na igreja. Traga para a igreja. Deposite, se põe em cima do altar da igreja. Você ser abençoado. Quando você estiver no final da sua vida, seus bens não passem para a família, não. Passe tudinho para o nome da igreja. Está chegando a hora de Deus punir esses tais. Eu me alegro com Deus porque dos olhos de Deus não escapa e das mãos do Senhor não escapa. Ou o homem muda de atitude, ou entra pelo caminho correto para ir para o céu, ou então permanece no erro para ir para o inferno. Aleluia. Erva venenosa no seio da igreja. E nós cristãos, e os pastores com especialidade, nós pastores, precisamos combater essas heresias maléficas, essas ervas venenosas que têm prejudicado e matado muitos cristãos. Temos que combater fortemente. Combater não só com a língua, não só por falácia, mas comprovando biblicamente que tais práticas são condenáveis por Deus. São condenadas.
Temos que combater biblicamente. Poder fechar a boca. Quem se cala consente. Temos que ter coragem e pegar farinha jogada na panela para tirar o mal, como o profeta Eliseu fez. Nos dias de hoje, agora, espiritualizando essa história, essa farinha que Eliseu pegou e jogou dentro da panela para tirar o mal, sabe o que significa? É ter coragem de combater o pecado. É o pastor ter coragem de combater por meio da palavra de Deus essas heresias, essas ervas venenosas, esses ensinamentos heréticos malditos. Ter coragem de combater. Aleluia. Tudo isso é Deus mostrando que está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Temos que despertar. Jesus disse, quando vê tudo isso acontecer, levantai a vossa cabeça, se alegrem, porque é chegado o dia da tua redenção. É chegado o dia do arrebatamento da igreja. Falar, temos que falar e combater, mas, por outro lado, se alegrar, porque Deus está mostrando a nós que o momento do arrebatamento da igreja, a redenção da igreja, é chegado. Aleluia. Lucas 21, 28 a 30. O Jesus que falou. Quando vê tudo isso acontecer, se alegre, levanta a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, está perto. Aleluia. Erva venenosa no seio da igreja. Outros ensinando que a pessoa se torna cristão por meio do batismo nas águas. E são igrejas que se diz evangélica. Tem que se tornar cristão só quando é batizado nas águas se torna cristão. A água fazer parte da redenção do homem, água natural, fazer parte da redenção espiritual do homem. Aonde foi isso? Que evangelho fraco é esse? A água que a Bíblia fala é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a água. Aleluia. Não é água natural, não. Deus nos guarde. Batismo nas águas é um símbolo da lavagem espiritual que nós recebemos pela palavra de Deus, por fé. É apenas um símbolo. Aleluia. Temos que combater as heresias. Erva venenosa no seio da igreja. Está repleto. O Brasil está cheio de heresias. Grupo de pessoas aí que se diz igreja evangélica, que não são. São grupos heréticos. A vida é cantar um canto por nome sapato de fogo, e as pessoas que estão lá dentro ficam rodando feito peão, outros se esfregando no chão, embolando feito um bicho, pulando em cima dos púlpitos, correndo e gritando, pulando no seio do povo, no meio. Mulheres pulando de todo jeito que a sua roupa íntima chega a aparecer. Outro fica correndo, andando num pé só, com o nome de Pentecostes. O Espírito Santo de Deus fazer isso? O Espírito Santo de Deus não. Temos que abrir os olhos. São ervas venenosas no seio da igreja. Temos que combater com a palavra. Se combate com a palavra de Deus. Não é apenas dizendo, isso não é de Deus, saia disso. Não resolve. Se combate com isso aqui, olha. Se combate com a palavra. Aleluia. Graças a Deus. Agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que Ele me deu. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o momento do arrebatamento da igreja. Amém.